Olá, gente! Estou aqui para mais essa live com vocês, um momento que eu adoro. Acho que é um momento da gente repensar o Brasil, ver as coisas, se informar. E eu espero agora na entrada de vocês, a Moema já entrou, a Kátia Almeida, Glimpse of Glam, que bom. Ruth Shapiro, tem várias pessoas entrando, Nancy Brantes, nós vamos entrar às 5 horas, Helena Pinto Carvalho, Cláudio Pereira, meu marido, Edir Faria, Alessandra Tevisani, Silva Meirelles, Jacen Gaspar, Miriam Bach, todo mundo aqui entrando já, Márcia Solera também. Eu vou dizer, acho que esse assunto de hoje, assim, muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo aqui sempre em isolamento, a grande maioria, fora aqueles que precisam trabalhar, né, aquelas atividades essenciais, mas mesmo assim à noite todo mundo em casa e o entretenimento é o que nos, vamos dizer assim, nos acolhe, né? É o jornalismo e o entretenimento, mas o entretenimento nos faz voar, pensar, refletir de uma outra forma, nos leva para outros mundos, né? Eu acho que a questão toda do entretenimento é fundamental, é uma maneira de comunicação importantíssima, são as capacidades dramáticas, histriônicas, o talento dos diretores, das atrizes, dos atores, dos cenógrafos, de todo mundo, da música. Quer dizer, o entretenimento como um todo, e a gente quando fala entretenimento, a gente está aqui hoje, nós vamos tratar com Bruno Barreto, esse grande diretor, um orgulho para a gente. O Bruno Barreto vai nos falar realmente como é que está essa questão toda, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, já que o Bruno também tem uma carreira internacional, né? Isso hoje em dia é fundamental para a gente saber entender melhor como é que anda todo esse panorama do entretenimento no Brasil e no mundo. E o que pode acontecer depois dessa questão toda desse coronavírus, né, do Covid-19. Então vamos aqui chamar o Bruno. E vai ser um prazer estar com ele. Ele que nasceu, né, no cinema com a mãe e o pai, os Carlos Barreto e Luci Barreto. Bruno, que prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Márcia. Estou falando que você nasceu no berço do cinema, porque você já nasceu com sua mãe e seu pai, que depois criaram a LC Barreto, né? E trouxeram para você esse mundo todo do cinema, que é fantástico, né? Do entretenimento. Verdade. Né? Eu fico imaginando como é que não foi isso para um menino ver todo esse mundo fantástico do cinema, tão próximo. Atores, atrizes, diretores. O papai, antes de ser produtor de cinema, ele era jornalista, né? Uhum. Como você. Então, ele... Inicialmente, até eu queria ser fotógrafo, e fotógrafo de jornalismo e tal. Até fiz estágio no Jornal do Brasil na época, trabalhei no Pasquim, fui fotógrafo do Pasquim na época. Então, eu acho que o jornalismo e o cinema têm uma interseção assim, bem grande. É verdade. Até pelos documentários, né? Até pelo quê? Documentários. Os documentários e tal. E aí aí através da fotografia, e meu pai virou produtor de cinema, né? O papai trabalhou no Cruzeiro, na revista O Cruzeiro, durante muito tempo. E ele escrevia e fotografava. Então, ele até dizia, não, na época tinha essa coisa, repórter fotográfico, porque era mais econômico, porque não precisava mandar o fotógrafo e o repórter. Então, uma pessoa só fazia a mesma coisa, e ele fazia. E aí ele foi para o cinema e eu comecei a visitar um set de filmagem. E aí aquilo ali é um vírus. É pior do que... vírus, né? É um vírus do bem. É o vírus do bem, porque você fica contaminado e aí é um vício, vira uma paixão, uma missão, tudo. Agora, Bruno, a gente vai falar sobre esse momento atual, mas aos 21 anos você fez um filme de grande sucesso, né? Esse filme foi marcante na sua carreira. Né? Você está falando de que filme? Eu não ouvi, desculpa. Eu estou te falando dos filmes, falando que é isso, Companheiro, que foi indicado ao Oscar, melhor filme estrangeiro, foi o máximo, né? Foi. E Dona Flor e seus dois maridos, que conseguiu uma marca sensacional de 10 milhões de espectadores no Brasil. Acabou sendo mais um pouco. Na primeira vez na primeira exibição,
em dezembro de 76. Ele estreou no dia 16 de dezembro de 76. Ele fez 10 milhões. Aí depois ele passou mais umas 2 vezes, chegou a 12. Mas Uhum. na primeira foi. Na Argentina nunca nenhum filme superou Dona Flor. Nem o Titanic, nem. Nunca, nunca. Olha, É. nossa, que maravilha! Agora, Bruno, você com a sua experiência brasileira e internacional, como é que você está vendo esse momento para a indústria do entretenimento, para o cinema, né? Para os filmes de televisão? Que você pode falar para a gente desse momento? Olha, para o cinema, né? Cinema, tela grande, é muito triste, porque nós não sabemos quando é que eles vão voltar. Certamente vão voltar, mas vão vender talvez 30% só dos assentos dos lugares e tal. Agora, isso já vinha acontecendo, essa queda de audiência no cinema já vinha acontecendo. Não é que o cinema vai acabar, não. Eu acho que o cinema vai continuar como o teatro não acabou. E essa experiência de você né, compartilhar a reação a um filme, ela não se reproduz muito em casa. Por maior que seja a sua família, tudo bem, você está vendo ali não sozinho um filme, não é a mesma coisa. Eu me lembro que quando eu vi essa última versão do Nasce uma Estrela, o cinema todo estava soluçando no final, né? Então, isso foi uma sensação muito boa. E aí você ouvia as pessoas soluçando e você soluçava mais e tal, você chorava. Então, isso não vai acabar. Mas o que está aumentando vertiginosamente, não é de se surpreender, é a demanda do entretenimento em casa, né? E isso não só porque as pessoas estão ficando em casa, porque, como você falou, num momento em que a realidade fica tão absurda, em que você chega e abre o jornal, quer dizer, as notícias são inverossímeis, né? Você não acredita no que você ouve, no que você lê, no que você vê. Então, você precisa da ficção para digerir, entende? Como dizia o Mark Twain, a verdade pode não ser verossímil. A verdade é mais estranha que a ficção, porque a ficção tem que ser verdadeira, a ficção tem que ser verossímil. Entendeu? A realidade pode se dar ao luxo, a realidade de não ser verossímil, porque ela é um fato, aconteceu. É, Entendeu? aliás, você sabe que eu tenho sempre a sensação que a gente está vivendo um filme classe B de ficção científica muito ruim, que o planeta todo está numa situação em que a gente tem que esperar que alguém venha para dar um jeito nisso, mas a gente sabe que isso acontece no cinema, né? A solução está na ficção. Quer dizer, para você entender a realidade. Então, não é só porque as pessoas estão em casa, as pessoas têm uma necessidade. Aliás, a gente tem essa necessidade desde que a gente nasce, né? Quando o que a gente pede para os nossos pais fazerem quando coloca a gente na cama? Contar uma história. É E verdade. quando a gente cresce, essa necessidade não acaba, ela se transforma. Então, a gente tem necessidade de ler um livro, ou de ver uma série, ou de ir ao cinema, entendeu? De ver uma novela na televisão, porque só a ficção traz harmonia, faz com que a realidade seja verossímil. Aliás, você sabe que eu entrevistei um psiquiatra, Jorge Alberto Costa e Silva, e ele é um cara da Organização Mundial de Saúde, e ele estava falando que num momento como esse, que a realidade está tão difícil, a gente tem que procurar ver coisas completamente diferentes da realidade, para descansar o nosso cérebro, porque senão o nosso cérebro fica exausto de sempre estar presente nas mesmas notícias. Aí você vê filmes semelhantes, não é bom para o cérebro, você não descansa o seu cérebro. Olha que coisa incrível. Não, é exatamente isso. Quando eu digo entender que a ficção ajuda, não é uma ficção sobre o que está acontecendo, não. Claro, Entendeu? Você vê uma história, um filme de época, uma história que se passou há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, e eventualmente você faz alguma conexão, assim, sabe? Então,
Deu uma travada aqui. Ô, Bruno, Deu. e as produções cinematográficas? Como é que você está vendo? Lá no exterior, tem planos para voltar? Hollywood? Como é que está isso? Olha, hoje é a mesma coisa, né? O entretenimento para as plataformas. Hoje você tem filmes de longa-metragem produzidos diretamente para a Netflix, para só Claro, passar na Netflix ou na Apple TV, ou enfim, Amazon a Prime. Amazon. Então, essa demanda ela aumentou, porque o que aconteceu? Isso é um dado. Nos últimos 2 meses, né, desde que a pandemia começou, só a Netflix teve um aumento de 16 ganhou 16 milhões de novos assinantes. Isso é quase 20% do total de assinantes. Essa demanda ela é muito grande. Você me perdeu ou não? Agora voltou, deu uma congelada. Mas agora, de vez em quando acontece isso. Eu Nessa hora, tá muito. Peraí. É o tráfego que está nessa hora, que está muito pesado, entendeu? Eu vou desativar os comentários, porque com os comentários ativados, às vezes trava mais rápido. Agora, para mim, você que está congelado, Bruno. Olha, eu vou ter que chamar o Bruno de novo, porque teve algum problema aqui e ele saiu. E eu vou botar ele de novo aqui, gente. Eu quero saber como é que está Hollywood, como é que estão as possibilidades de poder fazer de novo as produções que estavam todas paradas, né? Então, vamos ver agora. Aguardando, ele está entrando. Bruno, oi. Pronto. Acho que é o excesso de tráfego nessa hora. Vai ver que Está tão sobrecarregado que ele às vezes não aguenta. Ô, Bruno, a gente estava falando sobre as produções internacionais. Se você acha que elas vão retomar agora? Não, elas vão retomar. Quer dizer, existe um problema de protocolo. Isso aqui não chegou assim, porque não pode filmar, não existe uma filmagem sem aglomeração, não existe uma gravação sem aglomeração. Então, por enquanto, isso é inviável, né? Então, eu participei de uma reunião a semana passada que estava se dizendo, não, mas que tinha uma roteirista famosa, não vou mencionar o nome dela, da Globo e tal, e ela disse, poxa, estão pedindo para eu reescrever tudo e tirar todos os beijos, aperto de mão, abraço e tal. Como é que vai ficar isso? Eu disse assim, mas, gente, não dá para contar uma história. E aí? Então é um momento muito estranho. Eu acho que aí está se falando em criar histórias que se passem em poucas locações, aí você vai para essa locação e fica a equipe toda de quarentena, 14 dias, está todo mundo livre, aí ninguém sai até acabar. Virou um Big Brother, né? Você fica confinado lá. Então, isso a gente ainda não sabe como é que vai ser. Isso é um problema. Agora, a questão é que a demanda por produto é muito grande, porque, como eu disse, só a Netflix, imagina as outras, mas a Netflix sozinha ganhou 16... Ganhou, não, né? Ganhou 16 milhões de novos assinantes, que é quase 20% do que ela tem no mundo, que é 80 milhões. Então, como é que vai fazer? Então, a demanda por produto novo, né? Você, quando abre a Netflix, não é bom você ver que tem uma série nova, não sei o quê. Ótimo. Então, eles têm que ter pelo menos 2 séries novas estreando toda semana. É muita entendeu? coisa. É muita coisa. E eles produzem no mundo inteiro. Então, isso realmente a gente ainda não sabe como é que vai ficar. Como é que a gente vai voltar às gravações. Agora, Bruno, essa questão também dos roteiros, né? Beijo, abraço, cena de sexo, como é que vai ficar isso?
Boa pergunta. Como é que é? Eu Você não tem sei. que assinar um contrato antes dizendo posso beijar, não posso beijar? Eu não sei, a gente ainda está discutindo. Eu acho que me parece que até ter uma vacina e tal, que o que vai ter que se fazer são quarentenar não, confinar, fazer uma quarentena de 14 dias, e aí, se está todo mundo legal, tal, não tem o vírus e tal, aí você. Aí o filme ou a série tem que se passar em 2, 3 locações, enfim, você vai da locação para o set, volta para o hotel está todo fechado só para quem está ali, vai ser um confinamento. Eu acho que isso é a única solução. Você não pode ficar fazendo histórias que não tem aperto de mão, que não tem abraço, que não tem beijo. Como é que vai ser isso? Não, porque eu sei que eu sei que eu já li algumas vezes que existem contratos que as atrizes famosas e atores famosos fazem, não mostro isso, não mostro aquilo, em cenas de nudez. Isso já existe, né? Essa coisa de estabelecer o que vai ser mostrado, não existe? Isso já existe. Isso já existe, mas entendeu? Depende se você está fazendo um produto mais, como é que se diz, mais infantil, ou para uma censura mais, né, uma classificação de idade mais baixa e tal, mas aí você só vai fazer isso, então? Então você só vai fazer documentário, você está entendendo? Não dá, né? Não, Não dá. não dá. Agora, Bruno, eu fico imaginando, né, que a indústria como um todo, né, deve estar tentando encontrar uma solução para isso, né? Porque como é que a gente vai conseguir essa produção se continuar com tanta restrição? E aí eu me pergunto, e os filmes antigos, será que eles não podem voltar de alguma forma? Porque eu, às vezes, procuro na Netflix ou na Amazon Prime filmes antigos que eu gostaria de rever e não estão. Eles não estão. Isso, Opção. isso, isso é um problema, e isso, a demanda por catálogo nunca foi tão grande, tá? E é claro, nós, brazucas, saímos perdendo, né? Esse governo que está aí quer fechar a Cinemateca, que vai fechar, que é a única instituição que mantém que faz restauração, a Cinemateca aqui brasileira, aqui em São Paulo, e eles têm uma excelência, que é a restauração de filmes antigos, enfim, para manter os clássicos. Quer dizer, esse era o momento em que a Cinemateca poderia ficar altamente rentável. É verdade. Entende? Pô, quem é que não gostaria de rever o filme do Mazzaropi, entendeu? As Lógico, chanchadas, um Otelo, momento né? tão pesado como esse, você vê filme do Oscarito, do Grande Otelo, entendeu? Mas não acontece, entendeu? Então, é claro, os catálogos americanos e os catálogos argentinos até, entendeu? A Argentina tem um projeto de restauração de filmes muito bom também. E eles têm a maioria dos filmes deles restaurados. Então, nós vamos ser inundados com filmes antigos dos outros países, mas os nossos não. Que pena, hein? As chanchadas da Atlântica eram ótimas, né? Eu me lembro que pequena eu já vi aquilo em reprise. Quer dizer, era uma coisa boa de se ver. Né? O Ronald Golias era um grande comediante. Né? As chanchadas paulistas, Otelo Zeloni. Pois é. Ah, mas que pena, né? Ô Bruno, e você que está no meio, assim, você faz parte, né, da indústria cinematográfica, você, como no Brasil, o que você vê aqui para o Brasil em termos dessa indústria e esse futuro pós-pandemia? Olha, eu acho que vai haver um boom das séries, já está havendo. Nós estamos, além da Netflix, a Amazon já chegou aqui, a Disney Plus está começando no fim do ano, a HBO Max, que é a plataforma da HBO, também está começando, e a demanda por produção nacional vai ser enorme, enorme. Já é muito grande. E não é por causa de cota, por causa de lei, nada, é porque eles precisam, o assinante brasileiro quer também ver produtos brasileiros ali. Entende? A Netflix tem produzido muitas séries aqui com dinheiro deles, sem incentivo nenhum. Então, eu acho que o momento, ironicamente, não poderia ser, uma ironia, mas não poderia ser melhor para a indústria audiovisual brasileira. E, Bruno, eu me lembro que alguns anos atrás nós conversamos
e você disse assim, Márcia, o Brasil precisa ter bons roteiristas. A gente tinha, acho que são muitos anos atrás, precisamos ter melhores roteiristas. A gente já está conseguindo ter esses roteiristas como você pensava? Olha, não na quantidade que a demanda está. Realmente, a demanda hoje ela é muito maior do que, entendeu? A oferta. A oferta de hoje, se você é bom roteirista, você é muito bem pago e você não para de trabalhar no Brasil, né? E os melhores estão contratados lá, né? Pela Globo e tal. Mas tem muitos que estão freelance e hoje você ser freelance já não é. Se você é bom, a demanda você não vai parar, porque entre a Netflix, a Amazon, entende? E agora a Disney Plus e a HBO Max, a demanda vai ser muito, muito grande. Já está grande. Os freelance, você tem que buscar eles, reservá-los com 6 meses de antecedência. Agora, como é que o mercado internacional olha para a indústria brasileira cinematográfica? A gente é visto como assim um nicho interessante de novos talentos. Como é que nós somos vistos? Olha, a gente é visto... só para você ter uma ideia, a Netflix, o terceiro escritório maior da Netflix é em São Paulo. O primeiro em Los Angeles, o segundo em Londres, o terceiro é São Paulo. A terceira maior base de assinantes no mundo da Netflix é o Brasil, em números absolutos. Então, não são números relativos. Então, é uma demanda muito grande. E a gente teve um filme com a... esqueci agora o nome da atriz, uma atriz teen, ela tem 19 anos, feito para a Netflix, chamado Modo Avião. Ele foi o filme mais visto em língua não inglesa da Netflix. Ele estreou em janeiro e numa semana só ele teve 28 milhões de acessos. E 2/3 dessa audiência foi fora do Brasil. Incrível, hein? Incrível. A gente fica pensando que essa área, né, que busca esse público teen, que foi Harry Potter, foi um boom, né? Acho que aqui, né, acho que foi uma descoberta, porque a Disney sempre teve presente, mas essa área de infanto-juvenil ou juvenil ficou um pouco assim meio de segundo plano, mas a partir daí eu acho que teve uma subida de importância no mercado. Teve ou não teve? Teve uma subida enorme e muito, muito graças à nossa grande Thalita Rebouças, a grande autora teen do Brasil, e ela não é só, ela tem complexidade também, os personagens dela são muito ricos. Eu sou fã da Thalita muito antes dela vender 2 milhões de exemplares. Eu também sou fã dela, entrevistei ela já algumas vezes, gosto muito dela. Eu acho ela... E você sabe como ela começou, né? Não me lembro agora. Ela começou trabalhando com o Chiquinho Brandão na FSB. É mesmo? Ela escreveu o primeiro livro dela lá entre uma coisa e outra lá para a FSB e tal. Olha só, tá aí. Essa eu não sabia, não. Ela vem de jornalismo. Eu sabia, mas não sabia que tinha sido na FSB. Foi. Bruna, e vem cá, você que morou uma temporada em Los Angeles e tem filmes que você fez lá em produções hollywoodianas, como é que é a vida lá para um diretor brasileiro? Olha, minha vida foi ótima. Também eu tinha uma mulher maravilhosa, uma família linda, mas eu também é muito bom trabalhar lá. É um país que gosta tanto de cinema que eles elegeram o mau ator presidente 2 vezes, né? Com o Reagan. Entendeu? Ele acabou sendo muito melhor presidente do que ator. Então, aquilo ali é o país do cinema. Então, é muito bom você trabalhar lá. Tem um respeito, tem um entusiasmo, sabe? Todo mundo respira cinema. O cinema realmente faz parte do inconsciente americano. Eu morei lá quase 20 anos, né? E só estou de volta no Brasil há 12, 13 anos. E eu sou um grande fã, eu sou cidadão americano também. Você viu que coisa linda que os policiais se ajoelharam em Nova York? Nossa, que foi emocionante. Coisa emocionante, né? Emocionante, eles ajoelhando. Né?
perdão ali, Foi foi... um... É porque esse Nunca... caso foi, assim, devastador ver aquilo, né? Eu acho que isso nunca aconteceu na história, vai ser um divisor de águas, né? Então vem lá os caras lá protestando, revoltados, aí de repente vem aqueles policiais ajoelhando, e aí eles vão lá, se abraçam e tal. Eu Não é coisa fiquei... de filme, não é coisa cinematográfica isso, não é É, um filme é, assim, é. impacto. Eu fico, agora que eu estou falando, eu fico emocionado, eu fico arrepiado. Eu fiquei muito emocionada quando eu É, vi. Até é, porque foi um crime tão horroroso, né? Foi é, uma coisa tão é, brutal, né? é. E essa atitude deu assim uma esperança na humanidade, né? Quando você Foi, vê as pessoas tomarem essas atitudes, né? foi. Foi muito triste. Eu Foi. Isso está me lembrando quando eu estava na época na Bandeirantes e estava aquele assalto do ônibus 174. Ah, eu fiz o filme depois E até o... você fez o filme. Você sabe, Bruno, que eu estava na Band, fazendo plantão na Band, e eu fiquei tendo que acompanhar aquele assalto, né? E depois aquele virou um sequestro, né? E eu me lembro que chegou uma hora, Bruno, que eu estava tão mal com aquilo tudo que a gente não podia fazer nada, impotência total, você assistindo aquilo pela televisão, tendo que falar sobre aquilo como notícia. Que quando eu vi que a coisa estava desesperadora, eu me lembro que eu não me. Olha, eu só sei que eu estava ajoelhada chorando, pedindo a Deus para ver se aquela moça não morria. Foi assim uma coisa horrível para mim, também como profissional, assistir aquilo. Né, né. São cenas que você fica na cabeça que você não esquece nunca mais. Não, não. Esquece. E esse filme foi um grande filme que você fez. Foi muito difícil. Obrigado, obrigado. Foi muito inspirado no documentário que o Zé Padilha fez, que é um dos melhores filmes que eu já vi, que é maravilhoso. É maravilhoso. Aliás, você, o Zé Padilha, vocês fazem, assim, vamos dizer, um núcleo brasileiro, né, que conseguiu abrir as fronteiras lá em Hollywood. Eu acho que é um mérito muito grande. Você fez quantos? 5 filmes lá? Eu fiz lá, eu fiz pelo menos 5, porque eu estava morando lá ainda. Quando eu morei lá, eu fiz aqui o Que Esse Companheiro e o Bossa Nova, mas todos os outros eu fiz lá. Eu Então, até sei aqui os títulos dele em português: Entre o Dever e a Amizade, Até o Amor, não é isso? Não, Atos de Amor, Atos de Amor. Entre o Dever e a Amizade, Uma Demonstração de Força, O Coração da Justiça, que foi para a televisão. Voando Alto. Voando Alto com a Gwyneth Paltrow, 5, Você fez um com o Andy Garcia. Qual deles foi com o Andy Garcia? Esse foi Uma Demonstração de Força, que foi o primeiro filme que eu fiz lá. Você fez lá. Era com Andy Garcia e a Amy, foi quando eu conheci a Amy, com quem eu me casei, e com o Kevin Spacey, que não era nem conhecido ainda. Olha, com Kevin Spacey! Não me diga! Grande ator o Kevin Spacey, hein? Grande. Mas ele não era conhecido, ele era desconhecido. Eu escalei ele porque eu estava no hotel em Los Angeles, no Sunset Marquis, na noite anterior eu estava, né, vendo televisão, para quando eu estou escalando o elenco, eu fico vendo, para ver se descubro um ator e tal. E no dia seguinte eu estava no café da manhã, e aí eu ficava... E ele estava do meu lado, e eu disse, não é possível. Que coincidência, eu fiquei pensando, pô, será que esse cara aqui é o cara que eu vi ontem na televisão e tal, não sei o quê? E aí não ficava olhando para ele estava tomando café com alguém. Quando a pessoa com quem ele estava tomando café foi embora, ele olhou para mim e disse assim, Why are you staring at me? Com aquela voz dela, aquela coisa bem intimidadora, né? Aí eu fiquei morto de vergonha, quase que eu me joguei dentro da piscina, a piscina ali do lado. Aí eu disse, me desculpe, eu estou envergonhadíssimo, mas você fez uma série, Wise Guys, era o nome da série. Aí ele disse, sou eu sim, por quê? Aí eu disse, porque eu estou escalando, sou diretor, estou escalando o elenco de um filme e tal. Oh, really? Aí ele se levantou, sentou na minha mesa. Aí ficou simpático, né? Não, claro. Não, ele é uma... Desculpa aqui, mas é uma puta. Aí, mas ótimo ator, ótimo ator. Ótimo ator. Agora, como é que ele dá com esses egos dos atores, hein, Bruno? Olha... Eles são fáceis, eles são muito complicados. Mas isso, olha, sabe, eu acho que se você é ator, eu perdoo tudo, eu perdoo realmente tudo de um ator. Porque aqueles milhões de dólares
de reais, não sei quantos caminhões, não sei quanto, aquele circo todo. Em volta deles, né? É armado, entendeu? Tudo afunila neles. É verdade. Aquilo tudo, aquela infraestrutura enorme. O É último verdade. projeto que eu fiz, que foi rodado que é o Hóspede Americano, que é uma minissérie de 4 horas, um épico sobre o Theodore Roosevelt e o Rondon descendo o Rio da Dúvida em 1914. Só de 4x4 Amarok Volkswagen para transportar a equipe, tinham 50. Nossa, mãe. Imagina a estrutura. Isso tudo afunila no ator. Se quando você diz ação, ele não entrega, não adianta nada. Então, olha a pressão. É muita pressão. Sabe, eu acho que tem que perdoar Você tudo tem isso. toda a razão. Você tem toda a Entendeu? razão. E se você não conseguir perdoar, não vai ser diretor, não vai ser produtor. Pronto. Você acha que o diretor tem que ser um pouco psicólogo, confessionário? Às vezes, eu acho que um diretor tem que ser muito paciente. O diretor tem que ser extremamente paciente. Porque, primeiro, ele espera muito, como ator também, então, e ele é o único que ele tem que segurar a barra. Entendeu? Então, eu aturei já, o ator pode me reduzir a pó, que eu não levo pessoalmente. Mas tem ator que realmente dá trabalho, assim, no sentido de Tem. converter o que é a fala que ele não quer fazer, a maneira. Não é em geral não é isso, não. É besteira, são coisas que ele está inseguro e aí ele é agressivo com você e o diretor é o para-raio de tudo, entendeu? Mas tem várias outras vantagens e prazeres, senão eu seria um masoquista, se não ser diretor, seria ser masoquista. Entendeu? Não. Tem que gostar. Eu fico imaginando que as mulheres devem ser mais complicadas, porque a mulher tem uma coisa da vaidade, de como vai aparecer na tela. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Eu me relaciono melhor com as atrizes do que com os atores. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Né? Não. Agora, Bruno, o diretor, quando a gente fica imaginando, tem que ver tanta coisa também, que a cabeça dele tem que ter uma cabeça espacial, né? Para entender tudo ao mesmo tempo e como é que ele vai fechar aquele momento, né? Tem diretores e diretores, né? Eu sou assim, eu sou muito detalhista no figurino, na maquiagem, no cabelo, porque todos esses elementos são ferramentas para eu contar a minha história. Entende? Como o personagem arrumou o cabelo, no caso de uma mulher, naquele dia, que óculos ela está usando, que roupa. Isso tudo, né? É comportamento. A maneira que você se veste, inconscientemente, está dizendo como você está se sentindo naquele dia. Sobretudo para uma mulher. O personagem é feminino. O homem é mais uniformizado e tal, bota terno, gravata, se ele trabalha, né, em escritórios, advogados, o mercado financeiro, o médico se veste, mas a mulher não. Então, isso é muito importante. Eu acho que um diretor tem que entender um pouco de tudo. Tem que entender de música, de moda, de tudo. Ou pelo menos tem que ter a curiosidade por todos esses elementos. Ô, Bruno, e gênero, por exemplo? Você gosta de ação? Você prefere drama? O que você acha que você se identifica mais? Olha, eu sou versátil, eu sou um contador de história. Eu adoro comédia, adoro drama. Eu acho que esses são os meus gêneros. E eu gosto de thriller também. Thriller? Thriller, às vezes, thriller às vezes tem ação, às vezes não tem. Mas o que me move mesmo são os personagens. Eu acho que não importa o gênero, seja um thriller, seja uma comédia, seja um drama, o que realmente me motiva são os personagens, são as pessoas. É o comportamento humano, é investigar o comportamento humano, sem julgar. Eu detesto filmes ideológicos, filmes que são militantes, entendeu? Esses filmes, se você for ver esses filmes, eles envelhecem com uma rapidez enorme. Com todo respeito, ele é um bom diretor, mas os filmes que fizeram tanto sucesso nos anos 70 do Costa Gavras, Estado de Sítio, Missing, se você for ver eles hoje, eles envelheceram muito, muito. E você coloca isso no fato da ideologia estar presente muito fortemente dentro
são filmes engajados politicamente, que estão ali. Causas não dão boas histórias. A condição humana, sim. Mas você contar uma história por causa de uma causa, para defender uma causa, não há nada mais chato. Você sabe que eu sou uma pessoa, eu adoro filme de ação também, adoro thriller. Eu sou uma fã de Hitchcock, eu acho que ele foi um grande mestre do cinema, né? Até identifiquei um pouco aquele filme Corra, daquele cineasta negro que ganhou o Oscar, que é um grande filme. Achei aquilo uma novidade, eu achei que ele inspirou, né, um pouco em Hitchcock. Desse ano nós tivemos Parasita também, que foi um filme que também surpreendeu, foi maravilhoso aquele filme coreano, né? Quer dizer, o Oriente também está trazendo muito produtos de cinema, né? A gente, quando abre o Netflix, Bruno, a gente vê não sei quantas produções que são chinesas, são enfim, coreanas. Está muito forte também essa influência, né? A Coreia, né? Acho que é o Paulo Guedes fala, não sei quem é que está falando, que a Coreia, há 40 anos atrás, a Coreia estava atrás da gente economicamente, né? E a Coreia foi, né? E é hoje, a Coreia do Sul, é hoje o que é. Agora, eles entenderam, como a China também, que não existe liberalismo econômico sem liberalismo total, entendeu? E que a cultura é importantíssima, entendeu? Sobretudo o audiovisual. Eu estou fazendo uma pesquisa agora aqui sobre o meu próximo projeto, vai ser a biografia do Tom Jobim. Chamado Garoto de Ipanema. Tá? Mas vai ser maravilhoso, já posso. E eu estou aqui, e aí eu achei um momento assim, interessantíssimo, que eles diziam. Está aqui, deixa eu pegar. É um momento que o Tom dizia assim, puxa, eu não sou famoso o suficiente. O Tom se preocupava um pouco se ele era ou não era famoso, enfim, ele tinha ele não era uma preocupação obsessiva, mas ele gostava do reconhecimento, como qualquer ator, como qualquer artista. E teve uma vez uma declaração do George Bush pai, que foi um grande presidente, era um cara muito inteligente, né? Foi diretor-geral do CIA e tal, E o George Bush pai disse assim, olha, é muito importante proteger os inovadores. Se você quer atrair investimentos externos para o seu país, você tem que proteger os inovadores. E dentre eles estão os artistas. Um disco do Tom Jobim atrai investimento, tanto quanto um projeto de um novo computador, quanto um agronegócio. É todo um pacote só. Olha só o que o Bush falou há tantos anos atrás, quando ele era presidente. Ô, Bruno, e fala um pouquinho mais sobre esse projeto. Você vai fazer a vida do Tom Jobim, Bruno? Eu quero fazer... Eu sempre fui apaixonado pelo Tom. Eu tive um privilégio de trabalhar com ele, né? Porque ele fez a trilha do Gabriela. Uhum. Então, eu tive momentos... Então, eu sempre me identifiquei muito com ele. Eu também morei nos Estados Unidos, né? Eu sempre fui muito patrulhado pela imprensa, como ele era também. Reclamavam que a música dele era alienada e que ele não fazia música engajada, entendeu? Tem até uma entrevista que ele está dando, vou botar isso na série, eu estou lendo muito livro sobre ele, que ele fala para o repórter, vem cá, eu posso falar bem do mar? Posso, porque eu posso falar bem do amor, porque ou isso é alienação também. Meu Deus! Entendeu? Então, tinha muita ironia. Então, vai ser uma biografia dele. Eu estou descobrindo ainda o fio condutor, mas deve ser uma minissérie de 6 capítulos e tal. Vai ser delicioso, que vai mostrar uma época muito interessante da música, riquíssima. Eu me lembro que também tem uma frase dele que eu acho que ele dizia assim, que no Brasil você tem que matar um leão por dia. Tem. Ele, né? Tom, essa? É do Tom. É do Tom. E dizer também que no Brasil você fazer sucesso é um insulto pessoal. É pior do que xingar a mãe do outro. Meu Deus do céu. Você sabe que eu lembro, eu tenho uma lembrança quando eu era adolescente, uma amiga minha morava numa casa em frente ao Tom Jobim, no Leblon, e eu ia estudar com ela, e uma noite nós não fomos estudar para a prova, porque ficamos ouvindo o Tom compor Wave.
Então, nós ficamos sentadas na janela ouvindo ele fazer compor Wave a noite inteira. Jamais esquecerei isso, que foi uma coisa assim fantástica para mim. E você sabe... prova, depois a gente foi dormir de madrugada, que a gente só queria ouvir o Tom tocando. Você sabia que o Wave, a letra foi escrita antes em inglês, depois foi vertida para o português. Depois, né? Por isso é que a gente conhece como Wave. Wave, pois é, nem sei qual é o título em português. O título em português também, já perguntei isso várias vezes, agora eu sei. O título em português é Vou Te Contar. Ah, vou te contar. Vou te que contar. É o início da letra. Vou te contar, entendeu? Mas a música foi... Porque ele compunha e escrevia, né? Ele fazia ao mesmo tempo isso. E ele escreveu em inglês primeiro, por isso é que é mais conhecido como Wave. Você sabe que foi um dos poucos que eu não consegui entrevistar naquela época? Eu adoraria ter entrevistado o Tom, mas não calhou de entrevistar o Tom. Foi uma pena, porque eu teria adorado. Acho que o Tom é assim vamos dizer, um ícone nacional. A bossa nova é uma música que a gente é imortal, a bossa nova. É um clássico. É um clássico. É um clássico. Eu não sei. Eu acho que a bossa nova é atemporal. Você passa, totalmente. Eles entram, voltam, adoram a bossa nova, aí tem rival. É que nem os Beatles. Totalmente. É que nem os Beatles, né? Garota de Ipanema está entre as músicas mais executadas, entre as 5 músicas mais executadas da história. Junto com Yesterday, Parabéns para Você, tá lá, entre as 5. Olha que coisa, né? E entre as 10 ele tem mais umas outras 2 ou 3. Mais 2 ou 3, né? Você sabe que eu estava na Manchete na época, no dia que o Tom morreu, e tive que dar essa notícia no ar. Foi de cortar o coração. Foi quase, sabe assim, quando você quer chorar, mas não pode, tá dando uma notícia? Chorei por dentro, porque deu Tom, foi triste demais. Foi muito triste. Eu tava com o Tom almoçando na plataforma, quando a gente fez o Gabriela juntos, e aí era a época a gente já tinha feito Gabriela, e era janeiro de 85, era a época do Rock in Rio, e aí entrou na plataforma o James Taylor. O James Taylor, quando viu o Tom Jobim, ele ficou lívido, branco. Ele parou assim, e aí ele pediu ao cara que estava acompanhando ele, você via que ele estava pedindo para ser apresentado ao Tom. Ele ficou lívido, branco. Aí ele veio e disse para o Tom, olha, eu não sei se o senhor sabe, o senhor não sabe, mas eu só faço música, uma das razões pela qual eu faço música é por causa de você, por causa do seu trabalho. Para mim, você é um mestre e tal. O Tom não tinha ideia de quem ele era. E ali na hora. Mas ele disse: olha, meu nome é James Taylor, e o James Taylor sacou isso e tal. E eu queria muito um autógrafo, você se incomodaria de me dar um autógrafo? Aí ele pegou um papel, um guardanapo de papel e escreveu: From TJ to JT. Olha, TJ. Né? Do Tom Jobim para o James Taylor. Olha, mas o Tom tinha uma presença de espírito. With love. Entendeu? Aí o James Taylor deve ter da loucura. O James Taylor quase que derreteu ali no momento. O Bruno, e como é que era? Ele se acompanhava as composições dele? Ele trazia para você? Ele já vinha com tudo pronto? Como é que era essa relação, hein, de trabalho? Não, o Tom gostava muito de dividir e ir mostrando aos poucos. Então, e mostrando não só para mim, mas para os amigos também. Aí ele vai tendo feedback, aí ele vai... Eu gosto de fazer isso também quando eu estou filmando, quer dizer, não quando estou filmando, mas quando tem o filme já pré-montado, de mostrando cenas ou dar o roteiro até antes de filmar, porque, né, tem uma hora que você está muito perto do que você está fazendo e é bom você ouvir algumas opiniões para você continuar. E ele fazia muito isso, ele era muito generoso no processo criativo dele, mas era ele, entendeu? Era absolutamente genial. E ele se levava a sério sem se levar a sério. Tinha um senso de humor autodepreciativo fantástico, fantástico. Ô Bruno, nesse filme Dona Flor e seus dois maridos, você praticamente lançou a
a Sônia Braga para o mundo, né? Porque esse filme fez sucesso lá fora. E tinha o Marcelo Mastroianni também, que contracenava com ela, não é isso? Não tinha Mas o Marcelo foi no Gabriela. Ah, foi no Gabriela. Foi no É. No Dona Flor, a Sônia foi para o mundo. Ela era muito famosa aqui. Ela tinha feito a novela Gabriela, que tinha sido. E eu não queria ela para fazer o Dona Flor. Porque. Não, porque ela tinha feito Gabriela. A gente disse: olha, Sônia Braga não, porque senão, né, todo mundo já Gabriela, vai ficar uma coisa meio misturada. Aí eu fiquei um ano testando atrizes e procurando. Até que aí tinha se distanciado do Gabriela um pouco, e a gente só, mas, gente, que coisa absurda. Se a gente cortar o cabelo dela, ela engorda um pouco, transforma ela. Né? Ator é isso, né? Não é porque ela. E ela vira Dona Flor. E ela virou Dona Flor. E aí sim, isso foi para o mundo. E, Bruno, cadê esses filmes que a gente podia também estar vendo na Netflix, né? Olha, o Dona Flor, ele acabou de ser remasterizado em 4K nos Estados Unidos. E olha que bonito, em janeiro e fevereiro ele foi lançado em cinemas nos Estados Unidos, em cinemas de arte mesmo. Tinha ali um em Coral Gables, em Miami, um outro lá no Village de Nova York, Los Angeles, São Francisco, Boston. Passou em cinema mesmo, recebia e-mails de gente que foi assistir e tal. E foi um sucesso. Como é que se diz? Sessões cheias e tal. Foi muito bacana. Espero que a gente consiga ver aqui também, pelo menos na eu não sei em que plataforma está, acho que está na Now. Acho que é na Now. Tá. Mas não está essa versão remasterizada, não. Agora, com relação a esse seu próximo projeto do filme do Tom Jobim, você já tem um ator em mente para ser o Tom Jobim? Tem. O Marcelo Serrado fez o musical Tom Jobim. Fez, muito bem. Você já fez com ele o Cro, né? Você fez com ele o Cro também, que foi um personagem famoso de uma novela que virou uma comédia muito engraçada, ótima. O Cro foi ideia minha, inclusive, fazer o Cro, porque eu adorei aquele personagem. E aí eu liguei para o Aguinaldo, disse: puxa, Aguinaldo, tinha que fazer um filme só com esse personagem. Ele me lembra o Jerry Lewis. Eu cresci vendo os filmes do Jerry Lewis e adorava. E ele disse: puxa, Bruno, o Aguinaldo falou, eu baseei esse personagem no Jerry Lewis também. Então tinha uma coincidência ali. Eu adoro comédia. E o Crow, eu tenho um carinho muito especial pelo Crowley. As pessoas acham que eu fiz aquilo como um filme de encomenda e tal. De maneira nenhuma, foi um projeto meu. Agora, ele fez, então, Tom Jobim no musical. Ele fez, eu vi esse musical. Eu vi, era bom. Muito bem. Bom, você não vai dizer quem é, tudo bem, respeitamos todos. Nem o Vinícius, você vai botar o Vinícius, né? Claro. Toquinho, quem mais? Tem que botar o Vinícius, a Elisa, o Frank Sinatra. Tem que arrumar um ator para fazer o Frank Sinatra, porque foi um momento muito interessante o trabalho dele com o Frank Sinatra e tal. Tem vídeos do Frank Sinatra e dele cantando Garota de Ipanema. Tem um show dos dois, né? Os dois tem. Cantando, Frank Sinatra no cigarro na mão, cantando com Tom Jobim. Um cigarro na mão ia ser politicamente corretíssimo. Só o Frank Sinatra tendo aquela voz ainda fumando, né? É verdade. É surreal, né? É surreal. É surreal. Bom, então, Bruno, e esse projeto que você falou do Rondon, já está no Now, não? Não. Isso vai ser é da HBO. É uma minissérie de 4 capítulos que eu fiz o ano passado. É o maior projeto, um projeto que eu fiquei assim, apaixonado por ele quando eu li essa história. O Aidan Quinn, o ator que fez A Missão, que fez Desperately Seeking Susan, com a Madonna, ele faz o Theodore Roosevelt, e o Chico Dias faz o Rondon. E tem muito a ver com hoje também, porque fala da Amazônia. O Theodore Roosevelt, em 1900, que foi presidente, muita gente confunde ele com Franklin Delano, mas não é. Eles eram primos distantes. O FDR, né? Franklin Delano Roosevelt, eles eram primos distantes. O Franklin foi presidente durante a Segunda Guerra. O Theodore foi presidente no início do século XX. E foi ele que fez a maioria dos parques nacionais americanos. Ele era
muito ligado à natureza. Pouca gente sabe, mas se não fosse o Theodore Roosevelt, o Grand Canyon teria virado uma serra pelada. Que coisa, hein? Ele, numa canetada, fez o JP Morgan perder o que seria hoje o equivalente a 600 milhões de dólares, Nossa, que o JP Morgan já tinha investido num projeto de mineração. que independência, hein? E ele adorava a natureza. Então, muito antes de se falar em ecologia, nada, ele já era um cara ligado na natureza. E o que ele estava fazendo com Rondon? Ele veio para cá porque ele gostava, ele tinha feito safari na África, e ele tinha um filho dele que estava trabalhando aqui no Brasil, e ele não viu o filho há quase 2 anos. Aí era o filho que ele era mais próximo, mas com que ele tinha uma relação complicada. Aí ele resolve vir para cá, e claro, e como um cara apaixonado pela natureza, ele queria conhecer a Amazônia. E aí o Lauro Miller, que era o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, muito adequadamente designa o Rondon para ciceroneá-lo, para cuidar dele. Aí, só que a viagem programada era uma descida ao Tapajós e tal. Então, o Theodore Roosevelt pergunta o que o Rondon achava dessa viagem. O Rondon disse, olha, vai ser uma viagem linda, você vai descansar muito, vai ser uma grande viagem turística. Aí o Theodore Roosevelt ficou pé da vida, disse, mas eu não vim aqui para fazer turismo e tal, eu sou um explorador, eu sou membro da National Geographic Society, tal. Aí, o que você ia fazer se eu não tivesse vindo para cá agora e tal? Ele disse, olha, o Rondon fala, eu ia descer um rio no norte do Mato Grosso que eu não sei onde termina, se chama Rio da Dúvida. Aí eles muda tudo, é isso que eu vou fazer. E eles aí embarcam nessa expedição que morreu gente, que eles ficaram 4 meses perdidos na selva. O Theodore Roosevelt não morreu por acaso, foi por isso. Quer dizer, é um espírito do explorador que a gente vê, até aqueles filmes do National Geographic, que a gente vê bastante, né? Nas histórias. Tem várias histórias que falam sobre isso, mas é o máximo essa história. Eu não tinha ideia da história, Bruno. Poder ver isso. E eu imagino a produção que foi, né, para você montar essa história lá. É a maior produção que a HBO já fez, a HBO Latin American fez. Não, modéstia à parte, está grande, é um épico, tá bem bacana. Tá um épico. Você ficou feliz com o resultado? Muito, muito, muito. Quer dizer, quanto tempo de trabalho para você, desde o princípio do projeto até a finalização do filme? Olha, foram 4 anos, porque eu comecei a fazer o roteiro em 2014, aí em 2016 assim, o roteiro estava legal, bom mesmo, e aí a gente vendeu para a HBO e em 2018, fim de 2017, a gente começou a produção. E deve ser lançado agora esse ano? 2020? Vai ser lançado esse ano, vai passar em 4 domingos, acho que vai ser outubro ou novembro. Que máximo, Bruno. E vai ser, acho que vai ser a primeira vez que uma produção da HBO Latin America vai ser lançada simultaneamente do Canadá à Patagônia, entendeu? Simultaneamente. Nossa, você gosta dessa parte histórica também, né, Bruno? Gosto. Eu gosto das pessoas. Eu me apaixonei pelo Theodore Roosevelt. Eu ia te perguntar como você entrou nessa história. Hã? Eu ia te perguntar como é que você entrou nessa história. Eu li um livro chamado O Rio da Dúvida, que é o único livro dessa história que tem no Brasil. Foram escritos 4 livros sobre essa história, mas O Rio da Dúvida é o melhor. E aí me apaixonei, aí fui ver tudo sobre o Theodore Roosevelt. E ele, como personagem, era um cara completamente louco, mas interessantíssimo e muito além do seu tempo, muito além do seu tempo. Então, e a relação dele com o Rondon era linda. E o Rondon é um personagem fascinante também, fascinante. Contraditório, entendeu? Mas fascinante. E você teve que ficar lá na Amazônia? Muito tempo? Eu fiquei umas quase 8 semanas lá. É no norte do Mato Grosso. Norte do Mato Grosso. Filmou em Alta Floresta, que é perto de Alta Floresta, tem lá o Rio Telespires, que é um dos que formam o Tapajós. A gente ficou lá num lugar, aliás, lindo. Tem até um lodge lá, um hotel que o Bill Gates já foi, que a Madonna já foi, mas que pouquíssimos brasileiros conhecem,
E como é chamado Cristalino Lodge. Esse lugar Cristalino Lodge? esse lugar é um lugar deslumbrante, deslumbrante, tudo sustentável, e só vai estrangeiro, são pouquíssimos brasileiros que conhecem. Nunca tinha E ouvido falar. E olha que eu conheço Bonito, que é perto ali. não, né, é Bonito no sul, No Bonito é no sul. sul, no Mato Grosso do Sul. Isso é no É. Mato Grosso, isso é lá Nossa. quase na fronteira com o Pará. Agora, como é que chega lá, Bruno? Você voa para Cuiabá, e aí de Cuiabá tem um voo por dia, todo dia da Azul para a Alta Floresta. E lá é uma cidadezinha de É uma quantos habitantes? cidadezinha moderna que tem 40 anos de idade, que cresceu, foi uma cidade fundada nos anos 70, cresceu a 7% ao ano nos últimos anos, muita soja, muito fazendeiro de São Paulo foi para lá, mas ali é que começa a Amazônia, tem uma parte que ainda não foi, então a gente tinha infraestrutura de hotel e tudo, e ao mesmo tempo tinha a mata, tinha a selva. Eu imagino que esse lugar seja de turismo ecológico, né? O cristalino é totalmente. Que coisa, bom saber, né, Bruno, um lugar desse, hein? Eu só queria que você repetisse de novo o nome da série. A série se chama O Hóspede Americano, The American Guest. O Hóspede Americano. Muito bom o título. Aliás, seus títulos são ótimos, hein? É você que dá todos os títulos? Hã? É Desculpa. você que sempre dá os títulos? Não. Flores Raras, que é um filme que eu gosto. Eu também gosto. Eu via muito. Porque eu não gosto de todos os filmes que eu fiz, não. Fiz 20 filmes, eu gosto realmente de 4. Que mas, isso, Bruno? Não gosto não, de os outros são legais e tudo, mas eu estou dizendo, eu acho que tem 4 que são acima da média. Mas Flores Raras eu odeio, porque eu acho que Flores Raras parece aquele livro, aquele coffee table book, entendeu? Que fica em frente ao sofá e que você nunca olha. Eu acho que título tem que instigar, e Flores Raras não instiga. Eu queria que se chamasse A Arte de Perder, mas aí não houve jeito. Produtor, distribuidor, disse, ninguém vai querer ver esse filme e tal. Eu disse, mas vem cá, e se o cartaz é assim, se você quer ganhar, você tem que aprender a perder, a arte de perder. Aí tem um lado meio autoajuda que pode ajudar a vender o filme. Não consegui. Não colou. Não colou. E aqui, o que é isso, companheiro? Quem escolheu? Isso é um livro do Gabeira, né? E tal. Gabeira, então ficou tranquilo. E o livro é um best-seller. E fora do Brasil, esse título eu dei. Esse foi o que dei, que era 4 dias em setembro. 4 days em setembro. Companheiro não ia dar para sair lá fora. Não dá. Agora, Bruno, a relação diretor-produtor, como é que fica? É muito difícil, às vezes? O produtor quer uma coisa, o diretor pensa diferente. Olha, ela é complicada, mas ela é complicada porque o produtor às vezes compete muito com você e tal, né? Quer dizer, tem um pouco aquela coisa no cinema, né? Todo mundo quer ser diretor, né? E então existe um grande ciúme do diretor, mas eu sempre, nos filmes que eu fiz, que minha mãe produziu, a maioria dos filmes que eu fiz com a minha família foi minha mãe que produziu. E fiz com a Paula também. Eu sempre tive uma relação muito boa. Paula Barreto e Luci Barreto, gente. Com meu pai foi mais complicado, mas foi legal. Foi o único filme que eu fiz, que foi meu pai que produziu, assim, né? Como se diz em inglês, hands-on, ali com a mão na massa, foi o Dona Flor. Então, aí a gente, né, teve uns confrontos e tal, mas acabou dando tudo certo. Não, mas isso é saudável. Esses confrontos também são saudáveis. Claro. É o bem do produto, né? Olha, eu fiz o View from the Top, que é voando alto, eu fiz para o Harvey Weinstein. Pô, lidar com ele não devia ser fácil, não. Mas eu levei bem e tal, foi... Agora ele não está bem, né? Não. Péssimo. Loucura. Vem cá, e a Gwyneth Paltrow? A Gwyneth Paltrow é das mulheres mais inteligentes, bonitas. Ela é tudo. Ela é quase que perfeita, entendeu? Então, chega a ser... sabe, demais. Aí ela acaba ficando arrogante e tal, mas, entendeu? Mas não é. Ela fala espanhol sem sotaque, ela fala francês sem sotaque, ela leu muito, ela
Então, ela vai da coisa mais profunda à coisa mais banal, mais fútil. É foda. É das mulheres mais incríveis que eu conheci, mas eu jamais gostaria de não casar com ela nem pensar, né? Não, enfim. Não, porque deve ser dificílimo conviver com ela. Gente, caiu de repente aqui, nem apareceu aquela contagem que a gente sempre tem para poder chamar, dizer que já está acabando. E eu quero encerrar com o Bruno. Espero que o Bruno volte aqui para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu quero dizer que na quarta-feira a gente vai ter aqui a Tereza Charcu de Miranda. Vamos falar sobre como é que a gente vai ao dentista na pandemia. Que é uma coisa complicada. Tem muitas pessoas que ficam apavoradas de ir ao dentista, como ao médico, mas dentista é mais uma relação mais complicada ainda. Eu estou procurando aqui o Bruno e o Bruno não está aparecendo, gente. Para eu poder encerrar aqui a minha transmissão ao vivo. Eu não sei o que aconteceu, gente. Geralmente, eu vou contar para vocês, tem aqui um númerozinho que aparece quando vai terminar. Então eu olho e vejo, tá faltando 3 minutos, tudo bem. Aí eu posso terminar o vídeo com calma. Dessa vez não apareceu nada. Simplesmente saiu do ar e eu não pude ver onde é que estava, se o Bruno estava aí para eu poder me despedir dele. Vamos ver se ele entrou de novo aqui. E vocês sabem que a minha outra live, que eu fiquei tristíssima com o Evaristo de Miranda, não deu para salvar. O Instagram às vezes tem alguns probleminhas e nós tivemos esse problema da vez passada. E agora hoje simplesmente acabou. Cristiano Almeida está dizendo que foi ótima. Márcia Solera está dando oi. Gisela Tajaí também. Moema Jafé. Eu estou vendo a Cris Vieira. Estão vendo aqui. Eu quero até dizer, Suzy Gentil. Oi, Suzy. Quanto tempo? Eu até quero dizer para vocês, Mônica Clark, obrigada. Laura Tristão. Gente, eu quero dizer para vocês que eu adoro fazer. Eu queria ter me despedido do Bruno. Foi uma grande entrevista. O Bruno passou tanta vivência dele de diretor aqui em Hollywood, grandes projetos, né? Eu adorei. E quero até aproveitar para vocês que eu estou pensando, não sei se vocês acham isso uma boa, de vez em quando abrir para bater papo, pegar alguém aqui e perguntar, oi, você, tudo bem? Como é que você está? E a gente conversar um pouquinho. Me diz se vocês acham que é uma boa isso. Maria Cecília também entrou. Enfim, olha, tá aqui Eli Voles também, Vivian Maia também disse que gostou. Que bom, gente, é tão gostoso fazer isso aqui, sabia? Eu tô adorando. Tá? Bem, eu tô com pena que eu queria me despedir do Bruno. Vamos ver se ele tá aqui, porque para eu poder me despedir dele, porque saiu do ar de repente. Não sei, não tô encontrando, tô vendo muita gente aqui, que máximo. Madalena Castro, Doris, Nicinha Manhães, Lida Pinheiro, Marcerdi. Olha, intercâmbio Natal do SBT Natal. Oi, tudo bem? STB, desculpe, Jenny Gold, Eliane Cabral, Frederico Melo, Fabiana Porto, Patrícia Cristiane, Gisele Jataí, Cristina Arouca, lá de Lisboa, Ana Maria Saf, Adriana, Cristina Tourinho, Suzy Gentil, já falei. Olha, gente, infelizmente o Bruno não entrou de novo, então eu não pude me despedir dele. Me despeço de vocês. Quero dizer que semana que vem temos a Tereza Charcu Miranda. E esse negócio de dentista é uma coisa séria, né? As pessoas às vezes não vão e precisam entender que a gente tem que se tratar, apesar da pandemia, com todos os cuidados possíveis. E é isso que ela vai contar pra gente na quarta-feira que vem, que vai ser um papo ótimo. E na sexta-feira nós vamos ter o Robson Caetano aqui para falar sobre condicionamento físico em casa. Ele que é atleta olímpico, que vai poder nos dar muitas dicas. Meu companheiro no portal da longevidade do Bradesco Seguros. Já fizemos podcast juntos. O Robson é uma pessoa encantadora, um craque no que faz. E vai ser muito bom a gente estar aqui com ele também, tá? Tem aqui uma pessoa dizendo que adora a Tereza, a Adri. Então, ótimo, que você vai gostar de ver, porque ela é uma pessoa que frequenta muitos congressos, ela está sempre up to date, tem 1000 informações pra gente. Vai ser na quarta-feira, às 17 horas, eu tô sempre aqui. Segunda, quarta e sexta, às 17 horas, tá bom? Então, olha, um beijo grande para vocês. Bruno, fica aqui o meu agradecimento à nossa entrevista que eu adorei. Um beijo, gente, e até a próxima.